Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Como foram de Natal? Estamos aí hoje é dia 26 de dezembro, logo mais a gente vai ter a virada para 2024, espero que todos e todas estejam bem, tá? Vamos lá, né? Pessoal, então esse vídeo aqui é para a gente comentar, falar um pouquinho, né? Seguir aí nos nossos assuntos interessantes aqui do canal do Rafa Belu. Que a gente vai falar um pouquinho sobre o marxismo, tá? Bem, assim, é um vídeo bem pequenininho, tá? Para não te deixar aí enfadado ou enfadada aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o marxismo, sobre o Marx, tá? Alguns conceitos iniciais. Bom, em primeiro lugar, quem foi Marx? Né? Marx foi um teórico, né? Uma pessoa, uma figura aí importante do século XIX que atuou buscando compreender o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, a gente sabe, ele é alemão e ele, depois de um tempo, ele se muda para a Inglaterra e lá na Inglaterra é que ele vai perceber tudo aquilo que está acontecendo, né, o ambiente da segunda revolução industrial e tal. Ele vai perceber o processo o que está acontecendo, né, naquela sociedade, naquela região, e vai então tentar, junto com o Engels, estabelecer um método aí científico para análise propriamente do sistema capitalista, né? Então foi lá na Inglaterra que ele viu toda essa efervescência, né? Aí o desenvolvimento fabril, o desenvolvimento do comércio, tá? E lá ele pôde então estabelecer e criar aí propriamente as suas teorias, né? Então ele amplificou com a ajuda aí do Engels, ok? Bom, a gente sabe, né, que é em 1848 que ele vai lançar, né, vai publicar o famoso manifesto, o Manifesto Comunista, certo? Que é a reunião dessas teorias que ele está elucidando, que ele está escrevendo a respeito do capitalismo e vai então lançar o Manifesto Comunista, né? Então congregando aí a união de todos os proletários, né, do mundo inteiro, de todos os trabalhadores do mundo, tá? Então, lembrando, pessoal, Marx ele vai fazer então uma análise do sistema capitalista e ele vai chegar à conclusão ali que o sistema capitalista ele explora, né, ele sobrevive explorando o trabalho de uma determinada classe, que é a classe proletária, que é a classe dos trabalhadores aí. Então, aí, mediante essa análise, né, detalhada que ele faz do capitalismo, ele lança a mão, então, do Manifesto Comunista em 1848, com a ajuda do Engels, certo? E aí ele vai estabelecer alguns, né, nesse processo todo de elucidação, ele vai estabelecendo, né, pessoal, alguns conceitos importantes aí que é importante a gente ter noção, é importante ter conhecimento, né, que é, por exemplo, isso que eu estava falando da exploração para vocês, né, isso se resume, de certa forma, ali, a grosso modo, na ideia da mais-valia, certo? O que é a mais-valia? A mais-valia é o quanto o trabalhador, é aquilo que é tirado do trabalhador, certo? Pelo capitalista, pelo empresário. Então o trabalhador ele trabalha ali 8 horas, né, 8 horas devidas ao trabalho dele, deve ganhar com relação a essas 8 horas, só que o capitalista, o dono, sei lá, da empresa, da fábrica, ele não vai pagar esse total, vai pagar menos, certo? E esse total e essa subtração do total ao que é pago devido ao trabalhador é a mais-valia, certo? Vai falar de um processo aí que nesse desenvolvimento do sistema, o trabalhador tenderia cada vez mais a se alienar do processo produtivo. Então, nesse desenvolvimento capitalista, o trabalhador cada vez mais seria uma peça, uma ferramenta, né? uma chave nesse processo aí do desenvolvimento capitalista, e cada vez mais o trabalhador ele não teria ali a noção, né, do todo, né? Então isso é alienação, quando o trabalhador ele perderia a visão do todo, né? Então é um termo então desenvolvido pelo Marx, né? A ideia de classe também um outro conceito importante que ele desenvolveu, certo? Então a ideia de que existem classes importantes e antagônicas no desenvolvimento capitalista, que seriam as principais, a burguesia e o proletariado, são classes aí
opostas, né, antagônicas, e que estariam em luta nesse processo do desenvolvimento do capital. A lógica do materialismo, né, a base econômica, a base de uma sociedade seria uma base econômica. Então, tudo que surge nessa sociedade, né, ali a cultura, a religião, o direito, seria fruto dessa base econômica, dessa base material, né, que é uma ideia muito importante, tá? A ideologia também é uma ideia que vem do Marx, né? Aí eu vou frisar a ideia de ideologia da classe dominante, então seria algo que viria de cima para baixo, né? E também a ideologia da classe proletária, que faria com que os trabalhadores tomassem consciência dessa exploração e fizessem uma revolução, tá? Que também é um conceito marxista, né? Uma revolução em prol de uma sociedade comunista, certo? Que seria uma sociedade sem classes e sem Estado. Certo? Então, o fruto, né, ali, o objetivo da revolução, como pensou Marx, seria a instauração de uma sociedade comunista, certo? Sem Estado e sem classes ali disputando a todo momento o poder. Certo? Então, é isso. Você está entendendo aí as ideias? Então, Marx foi essa figura importante, né, e que trouxe para a gente algumas ideias elucidativas aí sobre o sistema capitalista, né? O materialismo histórico, pessoal, isso aqui é uma ideia também muito importante, tá? O que o Marx vai falar? Ele vai analisar, ele vai não só analisar a sociedade capitalista, né, mas ele vai analisar como que as sociedades ao longo da história elas foram se desenvolvendo, certo? E a ideia para ele é que o desenvolvimento dessas sociedades, né, o progresso, vamos falar assim, o desenvolvimento, a evolução dessas sociedades, só foi possível pela ideia do materialismo histórico dialético. O que seria isso, né? A ideia de que todas as sociedades, elas existem conflitos dentro dessas sociedades, e esses conflitos, eles, por conta desse choque de interesses, de ideias, de coisas antagônicas, é que surgiria uma outra forma, né? Então isso é a lógica da dialética, né, pessoal? Se você conhece um pouquinho lá a dialética hegeliana, que o Marx acabou fazendo uso dela, a ideia de que existe uma tese, uma antítese, certo? Então a tese e a antítese, que é a negação da tese. Essas duas coisas em confronto gerariam a síntese, que seria algo novo aí, você entendeu? Então toda a sociedade ela se desenvolve por meio desses conflitos, desses antagonismos, gerando propriamente algo novo. O que é esse algo novo? É a síntese. Então a tese, a antítese, geraria o quê? Justamente o algo novo, que é a síntese. Isso é o materialismo histórico. E de acordo com Marx, galera, todas as sociedades, né, acabaram se desenvolvendo nesse conjunto. Então, por exemplo, o que fez com que a sociedade romana acabasse, né, foi a tese e a antitese, que gerou a sociedade feudal. Então, qual é a tese? É o produtor, é o patrício, em confronto com o escravo. Essas duas coisas em confronto geraria uma outra sociedade, que é a síntese, que seria a sociedade feudal. Certo? Lá na sociedade feudal, o que fez com que essa sociedade se desenvolvesse? A burguesia, lutando contra os senhores feudais, teria levado à sociedade moderna, à sociedade capitalista. E na visão do Marx, essa sociedade capitalista, fundada lá no finalzinho da Baixa Idade Média, né? Ou melhor, lá no finalzinho da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, daria um lugar lá depois, ali no século XIX, né? A uma outra sociedade, que seria a sociedade propriamente comunista aí, certo? Então, essas são algumas ideias do Marx aí, né? Como que ele concebia as sociedades, tá? Pessoal, essas ideias do Marx, né? A gente não pode esquecer que elas foram muito importantes aí não só durante o século XIX, momento no qual elas surgiram, mas se a gente for pensar, durante todo o século XX e até mesmo no século XXI. Essas ideias não morreram, tá? Então vou dar alguns exemplos do século XX, onde essas ideias do Marx acabaram sendo incorporadas na prática. A gente pode falar da Revolução Russa, né, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, dos movimentos pela independência na África, né, do surgimento das nações africanas, dentre outros exemplos aí, só se tem alguns, tá? Enfim, então a gente percebe aí que o Marx ele foi aí uma pessoa influente, né, durante o século XIX, a segunda metade do século XIX e durante grande parte aí do século XX, certo? E ainda hoje, no século XXI, as ideias dele não morreram, né?
principalmente quando a gente faz uma análise econômica das sociedades, aí a gente sempre apela aí para o Marx, né, para ver o que ele... Não exatamente para os estudos marxistas, marxianos, certo? Mas para os estudos marxistas, certo? Que são pensadores aí, teóricos que acabaram tendo a influência, sofrendo a influência do Marx para escrever a sua teoria e tal, e para entender o funcionamento das sociedades aí. Ainda hoje isso é possível da gente perceber. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Então, um pouquinho aí do Marx para vocês, do marxismo, tá? Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, tá? Se você está gostando aí dos conteúdos, se inscreve no canal, dá aquela força aí, dá o joinha, beleza? Que mais? Faz aquela doação, se você quiser, através da chave Pix, né? rafabelu22@gmail.com também, se você achar interessante para fortalecer, né, pessoal, o canal, certo? Para que a gente consiga aí amplificar o número de pessoas que estão inscritas e a gente poder desenvolver sempre mais conteúdo aí da melhor qualidade para vocês. Beleza? Bom, é isso. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos aqui no canal, certo? Façam comentários aí, deem dicas, tá? Que a gente, à medida do possível, a gente vai conversando com vocês aí. Certo? Um grande abraço a todos e a todas. A gente se vê. Tchau, tchau. Opa, não.